Anunciação FM, agora 11h05, uma ótima quarta-feira para você. A gente dá sequência a partir de agora, então, nas entrevistas com os candidatos a prefeito aqui da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste. Hoje já é o terceiro dia com as entrevistas, a gente vai conhecendo um pouquinho o perfil, as propostas de cada um dos candidatos a prefeito aqui pela nossa cidade. A gente teve no primeiro dia o Dr. José, na segunda-feira, né? Ontem o Rafael Piovesan. Hoje é a vez do Eliel Miranda e amanhã o último dia com o Vanderlei Largueza. As nossas entrevistas aí têm duração de 40 minutos, né? Você pode acompanhar através do seu rádio em 104,9 FM, também através do site da Anunciação, anunciaçãofm.com.br, através do aplicativo também. E posteriormente a gente vai disponibilizar isso também através do canal do YouTube da Anunciação. Eliel, bom dia para você, seja muito bem-vindo aqui na Anunciação. Bom dia, Rafael, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. É um passo importante nós escolhermos o nosso candidato. Então, todo veículo de comunicação que contribui fortalece a democracia. Então, parabéns pelo trabalho que já faz aqui na Anunciação FM e com certeza nós vamos ter um excelente bate-papo. Que legal. Vou iniciar então pela sua biografia, que a equipe passou para a gente, né? O Eliel Miranda é barbarense, ele tem 41 anos. 42 já. 42? Completados no dia 24 de agosto, foi no meio da então foi no meio da período, campanha. mandaram antes. Então tá com 42. É casado com Marina Paduan da Silva Miranda, é pai de 2 filhos, o Gabriel Miranda, de 23, casado com a Luísa, e também do pequeno Eduardo Miranda, de 6 anos. Eliel Miranda já trabalhou como servente de pedreiro e torneiro mecânico e atualmente é professor, palestrante, guarda municipal e também exerce o mandato de vereador. É formado em Direito, tendo sido aprovado no exame da Ordem em 2007 e também em Pedagogia. Possui diversas pós-graduações em Segurança Pública e fez um curso de extensão universitária em Coimbra, Portugal. A sua trajetória profissional começou muito cedo. Após sua primeira experiência como servente na construção civil, iniciou no mercado de trabalho na empresa ZL Brasil, onde atuou por 7 anos, ao mesmo tempo que foi estagiário concursado do Ministério Público de Santa Bárbara do Oeste. Eliel Miranda ingressou na Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara em 2006, sendo promovido a corregedor em 2010. Foi secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil nos anos de 2011 e 2012. Em 2013, foi transferido da Guarda Civil Municipal para trabalhar como escrivão ad hoc na Polícia Civil de Santa Bárbara do Oeste. No ano de 2013, fundou o primeiro canal no YouTube destinado a guardas municipais, o canal Azul Marinho, que oferece instruções para guardas municipais de mais de 1.000 municípios do Brasil. Sentindo-se alvo de perseguição política velada, pois a administração municipal não tinha interesse em fazê-lo voltar a trabalhar como guarda civil municipal, ele decidiu prestar um novo concurso. Em 2015, foi aprovado para ser guarda municipal na cidade de Paulínia, assumindo o cargo em agosto de 2016. Continuando a residir em Santa Bárbara do Oeste, participou pela primeira vez como candidato a vereador pelo partido DEM nas eleições de 2016, ficando na suplência com 907 votos. Em 2020, foi eleito vereador com 1.008 votos, candidatou-se a deputado federal em 2022, obtendo 50.875 votos, garantindo a suplência. Na Câmara Municipal, é o vereador que mais produziu projetos em toda a história do Legislativo barbarense em uma só legislatura, com mais de 500 projetos apresentados, dos quais mais de 100 se tornaram leis. Foi presidente de 3 comissões especiais de inquérito sobre a valorização dos servidores públicos, sobre a saúde e sobre o aterro sanitário. E atualmente é candidato a prefeito. Então essa é a biografia do Eliel, que a equipe passou aqui para a gente. Eliel, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Começa falando um pouquinho para a gente da sua trajetória. A gente está trazendo aqui durante as entrevistas, a gente quer trazer, né, além das propostas, conhecer um pouco o perfil de cada candidato, um pouco da história na política. Então começa falando para a gente já adiantou, né, com a sua biografia, mas como que foi quando você decidiu entrar na política? Você teve tantos inúmeros outros trabalhos, como é que foi essa decisão para entrar para a política? Eu me tornei servidor público em 2006. E quando eu me tornei servidor público, guarda municipal, eu vi que na corporação nós tínhamos muitas oportunidades. Eu já tinha formação em Direito, já tinha aprovação no exame da Ordem, então eu vi as oportunidades e eu consegui rapidamente ser corregedor.
da Guarda Municipal, e daí eu tive a oportunidade de ser secretário de segurança, técnico. Eu fui indicado para ser secretário, não era de nenhum partido, até que eu comecei a sofrer perseguição política antes mesmo de pensar em se filiar. E aí eu comecei a perceber que a gente precisava fazer a diferença. Então eu sou um político que eu digo, não de essência, daquele que já tem a vontade de ser político, ou tem familiares políticos, eu sou de incidência, daquele que, sentindo as dificuldades na própria pele, se levantou e disse, vamos participar. Então eu comecei a perceber que eu não imaginava que tinha possibilidade de ser candidato, que às vezes a gente até mesmo se menospreza, imaginando, acho que não vou ter voto, acho que ninguém vai votar em mim, não é para mim. A família também nunca quis isso para a gente. E aí eu percebendo que os adversários políticos, que eu nem os encarava assim, mas que tinham sido da gestão que eu tinha sido secretário, eles imaginavam que eu podia ser um vereador. Então eles me impulsionaram com essa perseguição política velada de me tirar da guarda municipal e emprestar para a Polícia Civil, porque uma das coisas que mais gostamos é de colocar o uniforme. Eu percebi que tinha um potencial que eles reconheciam. E aí, não tendo mais espaço em Santa Bárbara, se eu continuasse como servidor público, eu ficaria escondido para sempre, eu prestei um novo concurso público e fui trabalhar como guarda municipal na cidade de Paulínia. Mas eu fui por conta dessa perseguição velada. Jamais iria para outra cidade, até porque você tem o deslocamento, tem as dificuldades, porque eu nunca deixei de morar em Santa Bárbara do Oeste. E eu nunca trabalhei durante o dia em Paulínia, sempre à noite. Então, as minhas escalas eram à noite e durante o dia eu comecei a fazer a política. Comecei a conversar com as pessoas, discutir a cidade, isso lá em 2016, onde eu fui a primeira vez candidato, tive 907 votos para vereador. E até me assustou assim a votação e a todos os outros, porque eu não sabia fazer campanha. Eu tinha vergonha de pedir voto. Se você imagina que é difícil para aquele que pede dinheiro na esmola ali, às vezes, no semáforo, uma ajuda, pedir voto, as pessoas... Não é só o não, às vezes tem o xingamento. Sim. Porque o estereótipo do político, e nós temos que entender, está péssimo no Brasil. Porque você compara com Brasília. Hoje nós somos comandados por um presidente que ficou 580 dias preso, volta e se torna presidente. Todo o dinheiro que foi desviado se devolve e pede desculpa ainda. Então nós estamos em uma crise política e de credibilidade muito grande. E aí em 2020... eu novamente tentei. E no meu coração e da minha família, era a última vez. Disse, olha, nós vamos tentar, mas eu não vou ficar parando minha vida para sempre, se Deus disser que não é. Até porque eu acredito muito em Deus. A gente se casou em 2007, eu e minha esposa. Só que nós fomos pais aos 18 anos, eu e ela 17. E Deus sempre nos ajudou em todos os passos. E o nosso filho, do final da mocidade, casou esse ano na Igreja Santa Terezinha, em Sumaré, e a gente sempre se foi conduzido por Deus. Então a gente conversou e disse, olha, não é a faca no pescoço de Deus, não. Mas se não for agora, é porque Deus tem outros propósitos para nós e nós vamos seguir outras tarefas. Mas em 2020, quis Deus que eu fosse o último vereador eleito. Eu sou o 19º vereador eleito, tive mais votos que o Felipe Corai, mais votos que o Carlos Fontes, mas por conta da partidária eu fui o último. E aí eu comecei um trabalho que nunca havia sido feito na Câmara. Pela facilidade do direito, toda a demanda que chegava, eu apresentava um projeto em relação à demanda, requerimentos, uma cobrança dentro daquilo que a gente achava justo. E em 2022 eu fui candidato a deputado federal. O interessante é que muitas pessoas tiravam sarro dizendo, até parece que vai conseguir voto para deputado federal. Pensa que é assim. Quando a apuração aconteceu, os mesmos que tiravam sarro depois aplaudiram, porque foram 50.875 votos em 441 cidades nós fomos votados. E aí começou o trabalho, já no meu coração, tendo feito o melhor como vereador, vamos agora para prefeito? E aí, novamente, aqueles que são experientes na política, que sabem que política precisa ter recurso, precisa ter influência, não tinha padrinho político, não tinha nada, eles tiravam sarro e diziam, não vai conseguir nem ser candidato, não vai ter vice, não vai ter partido, e aqui estamos nós. Deus possibilitou que nós estivéssemos em pé, um plano de governo de quem conhece a cidade, de quem sabe sobre política, porque eu passei pelo cargo de servidor, passei pelo cargo de corregedor, que faz a parte da disciplina
né? Quando o trabalho não sai correto, é o corregedor que vai atuar. Passei pelo trabalho aí como secretário mais amplo de Segurança, Trânsito e Defesa Civil. Cheguei ao cargo de vereador. Pensei muito sobre os projetos, conheço a cidade como um todo. E na experiência para deputado federal tenho relacionamentos em Brasília e também em São Paulo por conta da votação expressiva. E aí, como candidato a prefeito, o plano de governo, ele é um plano de governo para funcionar a cidade. Não é um plano mirabolante para você olhar e falar, vamos construir algo que não precisa. Vamos fazer com que tenha remédio no postinho, que tenha médico, que tenha exames, que tenha procedimentos médicos. Então, a nossa proposta é porque nós somos a única renovação. Os outros 3, o prefeito é continuidade, já está aí há 12 anos no grupo político, e os outros não têm a energia e nem o interesse que nós temos na cidade para governar a cidade. Que legal. A gente está conversando então com o candidato Eliel Miranda, do PSD, trazendo um pouquinho da sua história na política, trazendo um pouquinho das suas propostas. Ele ia falando dessa caminhada política sua. Quando foi essa mudança, assim? Porque você, como você falou, vereador, candidato também a deputado estadual. Federal, desculpa. E por que a decisão específica para prefeito? Você acha que poderia fazer mais pela cidade? Como é que você pensou isso? Quando você é um vereador de mandato muito intenso, como é o meu caso, a reeleição para vereador é mais fácil, muito mais fácil. Então, nós teríamos uma chance muito grande de ter o mandato confirmado e ser reeleito. Só que eu tenho dentro de mim uma indignação com o que acontece. Então, eu, como servidor público que sou, eu não dependo salarialmente da Câmara, da política, para pagar as minhas contas, porque eu sou servidor público. E eu conduzi as duas coisas, né, como vereador e servidor público nesse tempo, trabalhando à noite, para que não dependesse realmente de renovar o mandato, para ter liberdade. Certo. E essa indignação cresceu muito dentro do meu coração, porque eu olhava para o contrato de corte de grama, por exemplo. 4 milhões de reais para cortar o mato. Eu olhava o aterro sanitário fechado. 6 milhões de reais para mandar para a Americana. Eu olhava na educação. Um absurdo que eu tenho falado repetidamente e o prefeito nem se contrapõe, que é a dificuldade e a proibição da entrega de Bíblias do Novo Testamento nas escolas, que tem hoje uma ideologia cada vez mais que segrega. Em vez de nós falarmos em racismo estrutural e libertar, nós estamos segregando. E aí eu olhava tudo isso e dizia, quem vai fazer essa diferença? Porque os outros candidatos não debatiam a cidade, não discutiam a cidade, não estavam juntos para falar sobre aquilo que faríamos. O prefeito não recebia ninguém e só no mundo, no grupo político dele. E aí que eu levantei a mão e diz que para você ser um predestinado, você tem que ter predisposição. Então, eu fiz a predisposição de dizer, eis-me aqui. E eu me norteio muito, gosto muito de falar de Fátima, Nossa Senhora de Fátima. Eu tive a oportunidade de estar lá. E lá tem uma frase que, quando ela aparece para os 3 pastorinhos, ela diz, não tenhais medo. E essa frase está lá em diversas línguas, em Fátima. E eu acredito nisso. Eu não sou alguém que vou dizer que eu preciso ter resultado X, Y, Z. Eu preciso ser um instrumento e fazer o meu melhor como meio. Então, até o dia 6 de outubro, vou apresentar as propostas, as ideias, porque é o meio. A finalização e o resultado, aí é Deus e o povo. Então, eu sou produto da indignação e, por isso, a candidatura a prefeito. Que começou as pessoas dizendo que não teria vice, que não teria recurso, que não teria candidato a vereador. E hoje nós somos a única via de renovação e quem esteve no debate na Casa de Maria pode perceber que a gente não tem só a capacidade, a gente também tem a energia, o desejo e nós sabemos o que nós estamos fazendo, que essa é a grande diferença. Quando a população começar a comparar os candidatos e perceber quem sabe fazer, quem é aquele que vai dizer o caminho que vai percorrer, porque uma coisa é você falar, eu vou colocar remédio no pronto-socorro, tá, mas você não está colocando é porque não tem dinheiro. Então, de onde você vai tirar? Então, a gente já tem essa pavimentação. O que me motivou a ser prefeito é a indignação aliada com a capacidade e a experiência que nós já possuímos. Legal. Eliel, você, dentro dessa sua caminhada durante a campanha, também nessas suas experiências anteriores também, o que você olha para a cidade hoje, vê como os principais problemas para você, vamos supor, você sendo eleito, isso aqui eu vou precisar trabalhar, isso aqui eu já vou precisar olhar já no início do meu mandato.
como é que você vê, né, que nem você citou os contratos, você citou diversas coisas e também na caminhada, acredito que tenha escutado bastante da população, né? O que você vê como prioridades assim para o início do governo? É a saúde, mas o que nós precisamos entender é que tem ações imediatas e aquelas a longo prazo. Então, o que nós precisamos fazer de imediato é revisar todos os contratos. Santa Bárbara tem para 2025 a quantia de 945 milhões de reais. Se você tirar a folha de pagamento, vai sobrar aí mais de 400 milhões de reais que nós vamos investir na saúde, mínimo 15, na educação, mínimo 25. Então, nós precisamos revisar todos os contratos que estão vindo, de corte de grama, na merenda, que muitas vezes faltou proteína, a gente denunciou isso. Na educação, a contratação, por exemplo, das auxiliares de desenvolvimento infantil, da ASEG, que o servidor recebe X e a empresa recebe 4X. É como se, por exemplo, a servidora recebesse por hora R$3 e a empresa 12 para fazer a gestão. Então, o valor do contrato é enorme, da SEG, que fornece auxiliares de desenvolvimento infantil, porque o valor que se paga para o servidor é pequeno, mas para a gestão do contrato é absurdo. Então, nós precisamos rever todas essas questões. Então, a revisão dos contratos é o mais urgente. E fornecer para a população saúde. Como que você fornece? Hoje, o remédio que falta na UBS, o horário de funcionamento da farmácia que não é 24 horas, a falta de médicos. O que nós precisamos entender? Médicos, nós precisamos ter concurso. E aí é a longo prazo. Então, o que nós vamos fazer de forma imediata? Tanto para exames, consultas e procedimentos médicos que são os mais urgentes. Nós vamos fazer uma licitação na rede particular. Por exemplo, quando você tem hoje especialistas, eu preciso, de repente, de um urologista, eu preciso, de repente, de um ortopedista, e a rede municipal está saturada, a fila, de repente, de ano, para você conseguir uma consulta. Você vai na rede particular e você licita, por exemplo, 1000 consultas. Como que é essa licitação? Você constrói para que aqueles que quiserem se colocar à disposição, os médicos da iniciativa privada, eles venham, eles sabem quanto vai ser o valor da consulta. Então, nós temos 1000 consultas, tem lá 10 médicos para aquelas especialidades, nós vamos ter, se tiver 10 médicos, 100 consultas por médico. E aí a gente vai fazer com que a fila da urgência primeiro seja atendida por eles. Totalmente possível. Eu não tenho a contratação do médico, eu tenho o paciente sendo tratado em uma clínica particular e nós estamos pagando pelo município, isso de forma urgente, as consultas. Nas cirurgias eletivas, por exemplo, catarata, nós temos que fazer os multirões e utilizar os centros cirúrgicos aos sábados e domingos. E aí que entra a conversa sobre a Santa Casa, porque ela é uma entidade filantrópica, mas o município coloca cerca de 60 milhões de reais. Então, nós precisamos revisar todos os contratos e verificar como que está sendo feita, né, como está sendo feita a gestão de cada pasta, porque dinheiro tem. O que nós entendemos que hoje não tem é a otimização desse recurso. O recurso está sendo mal gerido. Essa seria a sua primeira ação, então, para revisar contratos e garantir atendimento prioritário para a saúde para quem está nas filas. Certo. Isso é de imediato. Só que eu falei de uma área. Só que tem todas as outras áreas, porque paralelamente à saúde, você já tem a revisão do material pedagógico da educação. Junto disso, você já tem a construção, por exemplo, das bases da Guarda Municipal, porque nós precisamos ter patrulhamento ampliado e nós precisamos ver onde é prioridade. Hoje nós temos 2 guardas municipais fazendo hora extra para olhar os dinossauros. Quem passar pelo Parque dos Ipês vai ver uma viatura e 2 guardas municipais ali diuturnamente. Então, se tem 2 durante o dia, tem 2 à noite. Então, 2, 4, 8 guardas municipais para fazer esse trabalho. Será que uma câmera já não serviria? E nós vamos livrar 8 guardas municipais para fazer o patrulhamento na rua? Então, são diversas ações ao mesmo tempo. Eu quis focar na saúde, porque eu tenho certeza que é a maior dor que nós temos hoje. Certo. E nisso haveria também uma contenção de gastos e uma melhor administração dos gastos públicos, você fala?
A grande preocupação que um gestor precisa ter é ele gastar com sabedoria, porque não vai ter condições de você abrir os cofres e gastar da forma como está hoje, porque vai faltar. Então você precisa primeiro tomar pé da situação, como que estão esses contratos, e por isso a revisão dos contratos, sabendo os valores que nós temos, e obviamente o secretário ou a secretária de Fazenda, nós precisamos despachar diariamente com ela. Por quê? Os processos, eles são mais ou menos assim. O secretário, ele faz um pedido de compra. Esse pedido de compra, ele tramita dentro da prefeitura em todas as secretarias, até chegar quem vai assinar o contrato, que é o prefeito, que vai entender o que está acontecendo. Mas as prioridades de cada pasta, ela chega em 2 secretarias, na administração e na fazenda. Se o prefeito ele consegue entender essas prioridades, nós vamos conseguir saber onde nós vamos conter os gastos sem cair a qualidade do atendimento, porque não dá tempo de você, vamos esperar para depois, não, tem que continuar fazendo, porque janeiro, por exemplo, é um mês de muitas chuvas, janeiro e fevereiro. O mato nessa época fica absurdamente grande na cidade. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano os mesmos problemas. Nós estamos no período de queimadas agora, todo mundo sabe. Inclusive eu aprovei uma lei, o Agosto Cinza, em relação às queimadas. O problema hoje das queimadas são as queimadas urbanas, porque a prefeitura não tem. Uma das propostas que nós possuímos é do bombeiro municipal, das brigadas municipais, para ajudar o Estado, porque o Estado hoje, você liga e diz, estou com ocorrência em Americana, em Arthur Nogueira. Então, nós precisamos tomar pé da situação, fazer a otimização dos recursos, entendendo que a máquina não para, as necessidades não param, mas elas são recorrentes, para que não caia a qualidade e você consiga fazer o atendimento. Uma pessoa como eu, quem está votando no Eliel Miranda, está com muita fé. Porque fala é jovem, fala com convicção, conhece a história, é uma pessoa simples. Então, vai votar e vai ter ansiedade. E eu sei como funciona isso. Porque a pessoa fala, espera um pouquinho, votei em você. E agora? Quando você vai resolver tal problema? Então, eu entendo que eu vou ter que lidar com essa ansiedade das pessoas e por isso que a minha proximidade e transparência precisa ser muito grande nesses dias. Contato diário com a população, com os locais que as pessoas vão, criar a oportunidade de descentralizar a administração nesses 100 primeiros dias, porque é uma marca, né? O que você fez em 100 dias. Então, eu já entendo dessas dificuldades que nós teremos, já antevejo como nós vamos agir e eu tenho certeza que essa energia, a transparência que nós possuímos vai fazer com que as pessoas hoje que confiaram tenham um orgulho desse voto. Muito bem, 11h28 agora a gente vai para um pequeno intervalo. A gente está conversando aqui com o candidato Eliel Miranda, dando sequência às entrevistas aos candidatos a prefeito aqui da nossa cidade. Um pequeno intervalo para a gente tomar uma água e daqui a pouco a gente retoma conversando com ele, falando um pouquinho sobre o seu perfil, sua história na política e também suas propostas para a nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste. Agora 11h33, de volta, a gente retoma então a nossa conversa aqui com o candidato Eliel Miranda. É o terceiro dia das entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Santa Bárbara do Oeste. A gente segue então conversando com ele, ele está trazendo um pouquinho da sua história, da sua vida na política, das suas propostas também aí para a nossa cidade. E a gente da Anunciação espera que você use desse momento, aproveite desse momento para conhecer mesmo cada um dos candidatos e bem escolher aquele que vai governar a nossa cidade aí nos próximos 4 anos. Falando em próximos 4 anos, Eliel, como é que você vê, se eleito, como é que você vê a cidade? Vamos pensar, a gente está agora em finalzinho de setembro. Finalzinho de setembro, daqui 4 anos, finalzinho do seu mandato como prefeito. Como é que você vê a cidade? Eu vejo uma cidade muito mais unida e um prefeito muito mais conhecido como uma pessoa simples do povo, que prometeu tudo aquilo que falava no plano de governo e conseguiu entregar. Então, eu me imagino sendo sempre como um servo do povo, explicando o passo a passo. Quando a gente administra uma casa, a gente sabe que se quiser comprar tudo aquilo que a gente imagina que seria melhor para a nossa casa, talvez a gente não tenha recurso. Então, a gente tem que fazer cortes, a gente tem que ajustar. Então, eu imagino dessa maneira. Até porque eu não tenho promessas faraônicas.
Eu não tenho promessas que, de repente, as pessoas digam, olha, você falou tal coisa. O que é mais complexo são obras de mobilidade urbana. Por exemplo, nós temos hoje, na Iacanga, com Santa Bárbara, uma dificuldade muito grande, ali próximo da Havan, por conta do polo gerador de tráfego que é ali. Então, eu imagino ali a gente construir um viaduto, construir uma obra de mobilidade urbana para fluir para os bairros. Mas eu já tenho o ok do vice-governador, do Felício Ramute, para essa obra. Eu já tenho hoje a ideia da captação de recursos junto ao governo do estado, e a Americana também vai se beneficiar. Então, obviamente, a Americana, Santa Bárbara e o governo do estado juntos. E é uma obra que é mais complexa, mas, obviamente, o governo do estado também vai estar indo para a reeleição daqui a 2 anos. Então, nós sabemos que as coisas mais complexas, como faremos? Por exemplo, eu não prometo um hospital, prometo o início da construção de uma obra, porque eu imagino que dos 4 anos, primeiro você planeja, depois você vai executando. Então, tendo área, o próximo governo vai continuando, e a hora que a gente vê, a gente tem um hospital público de portas abertas, sendo que o Santa Casa, hoje é o HSB, é uma entidade filantrópica. Então, imagina daqui 4 anos, quando nós estivermos finalizando o nosso mandato, um prefeito que a população vai aprovar, vai entender como alguém sério e que realmente mereceu o voto lá atrás. Legal. E o que faz, que às vezes as pessoas não sabem o que faz exatamente o prefeito, né, no dia a dia, como é que deve ser. Ontem foi a vez do Rafael, que é o atual prefeito, eu perguntei como que é a rotina dele por ele ser o atual prefeito. Como que você imagina que vai ser a sua rotina? Claro que você entrando lá, você vai conhecer você vai entrar lá, vai ver a situação, enfim. Mas como é que vai ser a rotina do dia a dia? O que vai fazer o prefeito? Eu já fui secretário de segurança na cidade. E o secretário de segurança, ele também tem que despachar diariamente. Ele também tem documentos para assinar, decisões, reuniões. Então, eu já tenho a ideia de como será a minha rotina na prefeitura. O que nós precisamos entender é que o prefeito tem que estar na rua. Tem que ser um prefeito operacional. Você viu pouquíssimas às vezes o Rafael na rua. Na Câmara Municipal mesmo, não foi em nenhum evento. Não tem um evento que eu possa dizer que o Rafael foi de entrega de medalha Dona Margarida, de título de cidadão barbarense. Não ia e mandava o vice. O vice é que ia fazer as vezes dele. Eu pretendo participar da vida pública da cidade. Então, eu me imagino chegando na prefeitura bem cedo, fazendo todos os despachos necessários, porque do dia anterior vai ter subido os processos de compra, assinatura de cheques e ordem de pagamento, essas questões todas, porque o prefeito é o ordenador de despesa máximo da prefeitura, alguns secretários assinam juntos, mas o prefeito é que libera todas essas questões. Pretendo fazer isso muito cedo, para que 10h30 eu já tenha a oportunidade de estar na rua. Então nós vamos das 10h30 até o 12h30, estar na rua, depois você almoça, volta para a prefeitura, para as reuniões que possam ter, organiza o dia ainda para que à noite a gente possa visitar uma igreja, de repente um trabalho social ou uma reunião agendada. E obviamente, dentro desse período, você tem os dias que à noite você vai estar com a família, livres, no final de semana também. Mas nós temos que pensar que ser prefeito é um sacerdócio. Então não dá para você pensar que sábado e domingo de um prefeito pode ser jogando futebol, comendo churrasco e adeus mundo. Não dá. Um prefeito que realmente tem a intenção de continuar na vida pública, ele precisa no sábado e no domingo também estar envolvido. Vai assistir um jogo de futebol, de repente participa de uma ação social no sábado, no domingo. Agora, a rotina burocrática não pode engolir um prefeito. Um prefeito que não está na rua, ele realmente não vai conseguir ter ideias para que ele possa prosperar ainda mais. Você ter um retrato da Secretaria de Saúde é uma coisa. Você ir na Secretaria de Saúde é outra. Eu pretendo, como operacional, que eu sempre fui, inclusive ter as experiências dos trabalhos. Eu pretendo passar um tempo ali junto deles. Vou te dar um exemplo das cooperativas hoje de reciclados. Hoje nós temos 2 cooperativas que têm um repasse muito baixo da prefeitura para que elas façam esse trabalho, mas nós fomos chamados para assinar um termo de compromisso e tem lá as esteiras que recebe
os materiais. Só que a separação é manual. E aí disseram para mim, candidato, você poderia ficar um pouco na esteira conosco? Só que eles ficam 2 minutos só para foto. Eu pedi para minha equipe marcar meia hora. Daí o pessoal disse, mas é muito tempo, né, deles mesmo. Não, é muito tempo, não precisa. A gente viu que você tem boa vontade. Eu falei, não, eu quero ficar meia hora, porque eu quero ter a experiência do que vocês fazem. Em 2 minutos eu só vou fazer uma foto bonita. E eu fiquei meia hora com eles, separando, porque lá tem o vidro que vai para um lado, tem a latinha que vai para outro, dos recicláveis PET, o branco vai para um lugar, o azul para outro, o verde para outro. E aí eu fui olhando aquilo que é descartável, eles chamam de rejeito. Então eu fiquei ali meia hora e aprendi, tive a sensação do trabalho repetitivo, que é cansativo, do cheiro daquele produto. Ou seja, eu me envolvi com aquela atividade. Um prefeito que não se envolve com a atividade, ele só ouve falar. E nós precisamos entender que o prefeito precisa enxergar e se misturar com todos aqueles. Talvez a gente falar isso numa rádio como é a Anunciação seja mais fácil de compreensão. Dizem os estudiosos, não sou nenhum teólogo, mas que quando Judas foi trair Jesus e entregá-lo, precisou dar um beijo no rosto, como sinal de identificação de tão igual que ele era de todos os outros. Então, que o cargo de prefeito, que é um cargo de excelência, que não seja o Eliel Miranda o enaltecido, mas que eu possa enaltecer o cargo. Eu acho que os homens públicos e mulheres públicas que fazem o seu melhor, que inspiram pessoas, elas não são iluminadas por onde elas estão, mas sim elas iluminam aonde elas estão. É a contribuição minha como prefeito. Nós sabemos que Rafael Povesan está na história, Denis Andia está na história, os anteriores estão na história, e cada um vai entrar de uma forma na história. A preocupação não deve ser o legado. A preocupação deve ser o ser humano. Porque o legado, a história e como você vai ser lembrado, talvez, como a gente sempre lembra, que 100 anos pouco faça diferença disso. Tive a oportunidade de ir no túmulo de Prudente de Moraes, que ele está enterrado em Piracicaba, ali na Independência. Foi um presidente do Brasil, na Guerra de Canudos, com um conselheiro, conseguiu pacificar, um homem incrível. Mas quem hoje, no ano de 2024, lembra do rosto de Prudente de Moraes, das suas ideias, daquilo que fez? Por isso que o homem público tem que combater a vaidade. E uma das formas de combater a vaidade é sendo operacional. Porque quando você humaniza o seu trabalho de verdade, você jamais vai coisificar o outro. Ali também tem um pai de família, uma mãe de família, tem alguém que chora, alguém que sofre, alguém que às vezes tem problemas psicológicos, tem depressão, tem tristeza. E se como prefeito posso contribuir para que essa pessoa tenha esperança e tenha o mínimo, por que não fazer? Por isso a minha rotina burocrática não vai me engolir, vou fazer isso muito cedo para que eu possa ter tempo para estar junto das pessoas. Certo, a rotina já está na cabeça, né? Já está na cabeça. Inclusive, eu digo, né, se Deus e o povo der essa oportunidade, eu não tenho a petulância de dizer o que vai acontecer dia 6, estou trabalhando para que o melhor aconteça, mas a ideia é nunca se esquecer da bênção que é. Hoje, como vereador, eu estou no dia 1364 de mandato. Eu conto todos os dias de mandato de vereador, porque eu coloco um resumo ao final do dia do que eu fiz no mandato de vereador. E mesmo agora, como candidato a prefeito, eu continuo no mandato de vereador trabalhando. Inclusive, ontem nós aprovamos uma lei da minha autoria, que é a proteção da saúde mental das gestantes na maternidade. Até porque muitas mulheres, às vezes, não têm esse preparo durante a gestação para ser mãe. E nesse período tem um problema, às vezes, de saúde, alguma coisa assim. E nós precisamos proteger essa futura mãe. Provamos ontem. Então, eu conto todos os dias de mandato. Porque eu digo, tem cargos, como é o de vereador ou de prefeito, que se por um dia você fosse e tivesse feito o bem e ajudado alguém, teria valido toda a sua existência. E eu não sei quanto tempo a gente tem, posso contar uma historinha de 1 minuto? Pode sim. Esses dias eu estava em uma padaria e chegou um senhor conhecido falando sobre a candidatura de prefeito, dizendo que votava em mim. E ele começou a contar um pouco da vida dele. E disse que o neto de 1 ano e meio faleceu nos braços dele enquanto fazia uma inalação. E eles ficaram muito tristes, imaginando que talvez tivesse sido uma dose mais alta de remédio na inalação. Mas ele disse que, muito revoltado, foi buscar o padre para fazer os trabalhos, né, das orações, das exéquias, ali a parte fúnebre.
E ele chorando e falando com o padre deixou ele falar. A hora que ele deu um respiro, o padre falou, já acabou? Daí ele disse, não consigo me conformar. Daí o padre disse, olha, seu neto tinha 1 ano e meio. Só que eu fiquei sabendo que ele doou os órgãos e 6 pessoas se beneficiaram da morte, que a espiritualidade de Deus permitiu que acontecesse. 6 pessoas ganharam tempo de vida por conta da vida do seu neto, que em 1 ano e meio. Eu sou padre e você já tem mais de 70 anos, disse ao senhor. Nem você e nem eu, com todo esse tempo de vida, fizemos tamanho gesto de amor, que foi a doação para 6 pessoas dos órgãos dessa criança tão pequena. Daí ele parou e entendeu que foi o propósito da vida daquela criança o que aconteceu. É assim como são as nossas vidas também. Nos propósitos que diariamente a gente correndo tanto, não para pensar quantas bênçãos nós temos. Por isso que a política, hoje eu entendo o estereótipo de que todo político é igual, todo político tem um interesse pessoal, mas não são iguais. Lula não é igual ao Bolsonaro. Tarcísio não é igual ao Dória. Eliel Miranda não é igual a quem está aí. Só que isso só se tivermos a oportunidade para aprovar. Se não tivermos a oportunidade, eu vou sempre dizer que eu fui o melhor prefeito que a cidade não teve. Tá certo. Encerrando então esse momento, Eliel, eu quero agradecer você e toda a equipe também, né, na correria da campanha aí, atender a gente aqui. Pedir para você deixar as suas considerações finais nesse nosso momento aqui. Dizer a todos que estão nos ouvindo que a importância da pesquisa do candidato da Essência, hoje nas redes sociais você tem no Instagram, @Eliel Miranda Oficial, a essência do trabalho que nós já realizamos no canal Azul Marinho, mais de 10 anos, falando sobre segurança, ajudando as pessoas a compreender, a trabalhar melhor. De um menino que aos 16 anos era servente de pedreiro, aos 42 agora candidato a prefeito. Sou fruto da base educacional, sou fruto do amor, sou fruto da permissão que Deus me deu para chegar até aqui. Acredito muito que o Estado é laico, mas nós que somos cristãos, nós precisamos defender esse trabalho. Inclusive a Igreja Católica precisa melhorar muito nas questões das pastorais. Tem uma pastoral de política que precisa falar sobre esse assunto, porque enquanto a gente não fala, às vezes a gente perde a oportunidade de pessoas que nos defendam. Eu me casei na Matriz de Santa Bárbara do Oeste em 2007. Meu filho casou na Igreja Santa Terezinha em Sumaré. Eu sou uma pessoa simples, que sabe de onde veio, sabe o que fez até agora, que tem formação. Sou advogado, professor, palestrante, vereador, com mandato bastante intenso na defesa das pessoas. Santa Bárbara do Oeste tem a oportunidade de eleger alguém que vai realmente fazer da renovação e priorizar as pessoas. Por isso, peço que analise a minha história e que no dia 6 de outubro vote 55 para eleger Eliel Miranda, prefeito, Pastor Pita é o vice. Legal, Eliel. Mais uma vez, obrigado então pela presença, por ter trazido um pouquinho para a gente. Boa sorte nessa reta final aí de campanha. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado. Deus abençoe.